paz do Senhor, querido professor, aqui é a missionária Sueli Lima e você é muito bem-vindo na nossa série de comentários bíblicos sobre lições bíblicas Jardim de Infância. Nós estamos no quarto trimestre de 2024 e o tema do nosso trimestre é Aprendendo a Ser Amigo de Deus. E hoje nós vamos estudar a lição de número 3, o Papai do Céu dá saúde ao seu amigo. Antes, porém, quero te fazer um desafio. Pegue agora a sua Bíblia, seu caderno de estudos, canetas, marcadores, o que você achar que é importante para um bom estudo e vá, por favor, para um lugar calmo, tranquilo, onde você possa focar, onde você possa concentrar-se o máximo possível para que juntos nós possamos estudar esse conteúdo. Pode ser? Vamos lá? Eu quero te ajudar a ministrar uma aula que alcance a mente e o coração de seus alunos. Você já sentou? Seus materiais de estudo estão em ordem? Então, vamos começar. Nosso título é O Papai do Céu dá saúde a seu amigo. E nós vamos encontrar esse texto básico no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos 32 a 35. É uma história bem curtinha, mas de muito significado para nós. Quero te dar uma dica, professor. Nunca estude em primeiro lugar a lição, o comentário, porque logo no começo, aqui no Jardim de Infância, o comentarista já teve o cuidado de colocar para você qual é a base bíblica deste estudo. Então, antes de tudo, pare agora, leia o texto bíblico básico. Faça questão de marcar esse texto em sua Bíblia e, de preferência, como você é um professor de infantis, né, de infantos juvenis, você sabe que é muito importante a localização do milagre, os personagens do milagre, não só de milagre, mas de todas os outros tipos, né, de narrativas, outros tipos de história, nas parábolas, nos milagres, enfim, todo lugar importante para a criança é singular. Que você cite os nomes corretos, que você cite os personagens corretos, porque ela vai guardar isso na mente. E se você se confundir, se você não estudar bem, se você não tiver convicção, se você não estiver ensinando com convicção, você pode causar aí muitas dúvidas no coraçãozinho dela. Então, aqui nós já temos de cara as cidades que nós vamos citar, né? Nós estamos aqui trabalhando em Atos capítulo 9, versículos 32 a 35, e vai falar de Jerusalém, que é de onde ele saiu, de Jope e de Lida. Então, estes são os nossos lugares. Quando nós falamos de lugar, entre aspas, no ministério infantil, na ministração bíblica, nós podemos estar falando também de dentro, fora, quarto, sala, à beira do rio, à beira do lago, à beira do mar, tá bom? Por isso é tão importante que você vá ao texto antes, marque os lugares que aparecem no texto. No meu código de cores, eu sempre marco os lugares com a cor laranja, lugar, ambiente com a cor laranja, e sempre marco os personagens de lilás, porque o meu olhar já fica treinado. Na hora que eu vejo na Bíblia essa cor, já sei que se for lilás está ali o nome de um personagem, e se for laranja está ali o nome de um lugar, de um ambiente, de um país, de uma cidade. Então é muito importante a leitura. Pronto. Já fez a leitura? Então agora vamos pensar no contexto desta leitura. Vamos pensar juntos aqui como era que estava a vida em Israel naquele momento. Em primeiro lugar, nós precisamos entender que quando este milagre acontece, Jesus
fisicamente já não está entre os seus discípulos. Jesus já foi assunto aos céus, o Espírito Santo já desceu e agora os apóstolos de Jesus estão dando continuidade ao que Jesus lhes mandou fazer. E o que foi que Jesus mandou fazer? Ide por todo mundo, pregai meu evangelho a toda criatura. Os milagres são muito importantes. Por quê? Em primeiro lugar, o milagre ali para a igreja primitiva era a confirmação de que aqueles apóstolos, aqueles seguidores de Jesus, eram realmente capacitados, estavam realmente cheios do poder do Espírito Santo, eles eram realmente autênticos, servos autênticos, ou seja, além de pregar a palavra do Senhor, os sinais confirmavam a presença do Senhor, confirmavam a fidelidade e a autenticidade daqueles apóstolos. Era importante também para a expansão do evangelho, porque onde acontecia um milagre, ali o povo se juntava, ali o povo se enchia de fé, e muita gente que não cria e que criticava e que achava que Jesus era um falso Messias, por meio dos milagres eles podiam mudar de posicionamento, porque eles estavam vendo que Deus estava operando por meio dos discípulos de Jesus. É claro que cada vez que acontecia um milagre, os próprios discípulos, a própria igreja primitiva se enchia de fé. Sim, porque os milagres até hoje, eles inspiram, eles mostram que o Senhor continua em movimento. Então isso era muito importante. Nós sabemos que Deus é poderoso, mas quando nós vemos o poder de Deus em ação, isso nos move, isso ativa a nossa fé, nos enche de esperança, faz com que nós nos lembremos das promessas de Deus também para a nossa vida e nos ajuda a esperar a concretização dessas promessas. O Evangelho é o poder em ação. Então, é muito importante que nós falemos, que nós ensinemos sobre os milagres de Jesus. Agora você pode me perguntar, e por que estamos falando de milagres se o assunto da nossa lição é o Papai do Céu dar saúde ao seu amigo? Sim, porque quem é o nosso amigo? É Jesus, o mesmo que curou a Enéas. Está hoje conosco, é Deus presente, é Senhor poderoso e ainda hoje, agora, Ele continua curando, Ele continua fazendo. E esta é a nossa missão como professor. Não é apenas ensinar uma história, contar uma história, mas é ensinar por meio dessa história que o Senhor Jesus é nosso amigo. E isso tem uma implicação poderosa na nossa vida. Número 1, Ele é o nosso amigo, e se nós somos amigos dele, nós estamos vivendo de acordo com a sua palavra, nós estamos falando com ele por meio da oração, nós estamos lendo a sua palavra para conhecer mais sobre a sua vontade. Ele poderá, ele quer e ele fará milagres por meio das nossas vidas. E tem uma outra implicação, que é nós também somos alvos do seu cuidado. Da mesma forma como ele cuidou daquele seu amigo Enéas, por meio do seu amigo Pedro, ele cuida de nós. Ele nos usa para cuidar dos outros e usa os outros também para cuidar de nós. Ou seja, querido professor, seu objetivo precisa ser que o seu aluno conheça que o Senhor Jesus é poderoso e que,
Aqueles que estão em comunhão com Jesus, que falam com Jesus, que leem a palavra para conhecer Jesus, que são obedientes a Jesus, podem ser usados na terra para fazer grandes milagres, como o milagre que aconteceu na vida de Enéas por meio de Pedro. Pedro era amigo de Jesus. O seu aluno precisa conhecer que ele, ela também podem confiar na amizade de Jesus. Jesus é um amigo fiel, Jesus é um amigo bom, Jesus é um amigo presente, Jesus é um amigo que cuida. E o que elas devem fazer com esse conhecimento? Elas devem, em primeiro lugar, obedecer à voz do Senhor quando Ele lhe der uma ordem. Quando o Senhor disser, ore por uma pessoa, você deve orar. Quando o Senhor disser, vá ao encontro de um amiguinho e dê um abraço nele de consolo, você deve ir. Ou seja, da mesma forma como Pedro foi obediente ao Senhor, da mesma forma como Pedro teve pena dos seus amigos que estavam sofrendo, nós também devemos ser misericordiosos e nos aproximarmos das pessoas que precisam de ajuda. Nós precisamos ser tementes ao Senhor, obedientes ao Senhor e sensíveis às necessidades dos outros. Sim, porque as pessoas estão olhando para nós e elas precisam ver que Cristo é Senhor das nossas vidas e que nós nos parecemos com Ele. Já que nós entendemos um pouco mais o aspecto amplo dessa história e do que nós precisamos fazer quando a história terminar, no sentido de aplicá-la à vida prática do aluno, vamos mergulhar um pouco na história de Enéas. Então vamos lá. Atos capítulo 9, versículos 32 a 35, só esses 3 versículos, falam de um homem paralítico. Seu nome era Enéas. Enéas morava em uma cidade localizada a cerca de 40 quilômetros a noroeste de Jerusalém, uma espécie de planície costeira. E Pedro estava visitando as igrejas, os cristãos, fora de Jerusalém, quando ele passou pela cidade de Lida, porque ele estava passando por toda parte, então passou também pela cidade de Lida para supervisionar, ensinar, para encorajar os crentes que moravam naquele lugar, com o objetivo também de expandir o evangelho do Senhor Jesus Cristo. O Enéas, do qual a história fala, tinha 8 anos que ele estava em uma cama. Ele era paralítico. A paralisia neste tempo era uma condição de doença severa, porque não havia tratamento médico. E Enéas estava confinado a uma cama e despachado. Era desta maneira que ele continuaria vivendo e que possivelmente morreria. O texto sagrado é explícito quando fala de 8 anos, justamente para sinalizar a gravidade da natureza desta doença, com certeza indicando ali que a cura seria impossível a não ser por um milagre, algo realmente sobrenatural. O fato era que Enéas estava ali e que não sairia dali, não teria uma outra vida, a não ser que ele fosse realmente milagrosamente curado. Minha mãe sempre diz que para entender o milagre, a gente precisa entender o problema. E aqui eu abro um parênteses didático da importância de você descrever o problema, querido professor. Porque muitas vezes nós passamos que meio por cima do problema e focamos no milagre. Claro que temos que focar o milagre, mas antes temos que dizer o tamanho do problema. Imagine Enéas, um homem adulto, possivelmente com família,
não tinha INSS, não tinha auxílio saúde, ele estava ali dependendo de familiares, dependendo da igreja, dependendo de pessoas desconhecidas para sustentar-se, vestir, comer, viver. E era uma condição, para a época, impossível de ser curada. Não se esqueça de dar ênfase a isso. Era algo impossível para aquele tempo, que somente com uma intervenção divina isso poderia mudar. E como isso mudou? Com a obediência de Pedro. Por que Pedro estava ali? Porque ele estava obedecendo a mensagem de Jesus de ir, de pregar, de fazer os sinais em nome de Jesus. Ele fazendo essa viagem, passou por Lida e ali se encontrou com Enéas. E olha o que Pedro disse: Enéas, Jesus Cristo te cura. Jesus Cristo te dá saúde. E logo mandou que ele levantasse, arrumasse o seu leito, e foi isso que imediatamente aconteceu. Explique para as crianças que Pedro não tinha poder. Pedro, humanamente falando, não podia fazer nada por ele próprio. Mas Pedro estava ali, em primeiro lugar, obedecendo a uma ordem de Jesus. Em segundo lugar, estava ali falando em nome de Jesus. E no nome de Jesus há poder. Jesus é o nome que está acima de todo nome. Porque assim a palavra diz e nós cremos. E como foi a cura de Enéas? Ela foi imediata, justamente para enfatizar o poder sobrenatural do nome de Jesus. Isso, professor, você deve também dar ênfase. Jesus Cristo é o mesmo. Ele é o mesmo, ou seja, ele tem poder para fazer hoje. E do mesmo jeito que Pedro falou em nome de Jesus, nós podemos falar em nome de Jesus. E ainda hoje, os enfermos podem ser curados, porque Jesus é poderoso. E qual foi a consequência dessa cura? A primeira, com certeza, foi o impacto na vida de Enéas. Agora, Enéas podia trabalhar, Enéas podia andar, Enéas podia sustentar sua família, Enéas também podia compartilhar a palavra do Senhor com outros. Mas, além disso, a cura de Enéas foi um sinal, foi um símbolo, foi algo visível que não podia ser negado da presença do poder de Deus na vida de Pedro, na vida de um apóstolo. E isso era muito importante e continua sendo. Sabe qual foi o resultado disso? É que as pessoas de Lida e de Sarona, que era uma região maior, né? Possivelmente, quando a Bíblia fala de Sarona, está se referindo à planície ao redor de Lida. Os habitantes de toda aquela região viram que Enéas foi curado, que a vida de Enéas mudou, que Jesus é o Messias, que Jesus é poderoso e que Pedro, como apóstolo de Jesus, tinha comunhão com Jesus. Então, o que eles fizeram? Eles vieram e muitas pessoas se converteram ao Senhor, receberam a Jesus Cristo como o Messias, como o Senhor de suas vidas. E essa conversão de muitas pessoas por meio do milagre na vida de Enéas também serviu como propulsora para a proclamação do Evangelho em outros lugares, porque muitas pessoas dali viajaram para outros lugares e também levaram a verdade do Evangelho. Jesus cura? Cura. Jesus Cristo cura hoje? Cura. Quem cura? Jesus Cristo. Cura quando? Curou no passado. Cura hoje? Vai continuar curando. Por quê?
porque ele disse que os sinais seguiriam aos que creem, que crescem no seu nome. Eu creio, você crê, então pode acontecer a qualquer momento. Deus quer que você, professor, creia no milagre. Deus quer que o seu aluno creia no milagre. Deus quer que nós sejamos agentes de milagre. Sim, professor, ensine a criança a orar pelo seu papai, pela sua mamãe, a orar por ela própria, a orar pelo coleguinha. Por quê? Porque ela tem um amigo. O amigo dela se chama Jesus. Jesus é um amigo poderoso, Jesus é um amigo fiel, Jesus é um amigo presente, Jesus é um amigo que age, Jesus é um amigo que faz. Que ela possa se sentir a cada dia cuidada e amada pelo Pai Celestial, que enviou o seu Filho Jesus, e por meio dele nós temos o maior milagre de todos, que é o milagre da salvação em Jesus. Que Deus abençoe sua vida, querido professor. Deus abençoe seus alunos. Tenha uma aula excelente, animada, feliz e, acima de tudo, cheia da presença do nosso querido amigo Jesus Cristo. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe seu ministério, Deus abençoe seus alunos. Nos encontramos na próxima aula.